Berserk não é só sobre monstros, é sobre o que eles fazem com a alma humana. E olha, e como pai, tem cenas que eu não consigo esquecer e eu não consigo rever. Então já aviso, essa lista é totalmente pessoal, é pesada e é para quem realmente entende o peso de Guts. Porém, ela é pessoal, ou seja, a sua lista pode ser completamente diferente e tá tudo bem. Tropa, seja bem-vindo ao TNS, aqui quem fala com vocês é o WL. Todo mundo lembra sempre do eclipse, mas poucos lembram das cicatrizes que vieram antes, ou até mesmo depois. Hoje eu vou te mostrar 5 eventos brutais de Berserk que muita gente esqueceu, cara. Porque nem tudo de ruim, nem sempre é algo totalmente físico, às vezes é emocional. Quinto lugar, a tortura de Griffin. Antes do eclipse, Griffin já tinha morrido por dentro, cara. Preso, nu, sem voz, com a língua arrancada. E o corpo totalmente dilacerado por conta da tortura. Um homem que sonhava com um castelo, agora vivia dentro de uma masmorra, tendo os ossos quebrados dia após dia, até sobrar o que restou ali que a gente viu, que foi o quê? O ego. Aquele símbolo de perfeição virou carne viva, um reflexo distorcido do próprio sonho. Quando Guts o encontra, não é mais o líder, não é mais o Griffin que tá ali, é uma sombra do que restou, mano. E é ali que nasce o Griffin que a gente vem a conhecer, antes mesmo até do próprio Phantom. Não o guerreiro, mas sim o próprio voltaria a destruir tudo, criando o Eclipse. Berserk nunca mostrou a desgraça como um lugar em si, mas sempre como uma consequência. Griffin foi um dos primeiros a provar o gosto disso, porque às vezes o pior castigo não é morrer, é continuar existindo, porém totalmente quebrado. Mas se o sofrimento dele foi meio que uma prisão, o próximo, no caso número 4, foi um pesadelo em vida. Quase que destruiu o que restava de esperança. A Torre da Condenação. Casca. Casca sobreviveu ao eclipse, mas o mundo não perdoou. Independente se você sobreviveu, você vai sofrer mais. Perseguido pela Inquisição, ela é caçada como bruxa, acusada de blasfêmia, humilhada e muitas vezes foi quase violada por soldados da fé. E o pior de tudo, tudo isso acontece muitas vezes aos olhos de Guts, que mais uma vez quase passou por isso. O mesmo homem que já enfrentou exércitos inteiros agora grita imponente, sangrando, lutando contra o tempo para poder salvá-la. Aquela cena da casca amarrada, com o fogo das tochas iluminando seu corpo, é um lembrete de que em Berserk o terror humano sempre vence, cara. Esse arco é o reflexo meio que da queda do mundo, onde a religião e o pecado ali se misturam, e meio que a salvação é o gosto do próprio sangue, cara. E o que mais me incomodou ali foi você pegar uma personagem que passou por tudo aquilo e passar por uma outra merda. Algo triste, algo humilhante e algo que... Eu não tô falando de humilhar de tomar tomate na cara. É tortura psicológica. A gente tem que pensar, essa casca aqui não é a casca guerreira de antigamente, que suportaria e cuspiria na cara dos caras. Essa casca é uma criança. Ela tá com uma mentalidade infantil. Então isso torna tudo mais triste pra mim, mano. Mas tipo, cara, o número 3, ele meio que é difícil até mesmo de esquecer. Que ele mostra o que acontece quando uma criança conhece a pior coisa que poderia acontecer com ela antes da própria vida. Número 3. Rosine e as crianças. Rosine parecia até um anjo na visão de muitos personagens, inclusive das próprias crianças. Mas quando ela virou apóstolo, o paraíso que ela criou virou um matadouro, cara. Ela sequestrava crianças, transformava todas em criaturas aladas e fazia elas lutar até a morte. Tudo porque, quando humana, ela só queria fugir de um lar de abusos e gritos. O sonho de ser livre se tornou um campo totalmente de caça. E Guts, ao matá-la, vê o rosto de uma menina que só queria brincar.
essa é uma das cenas mais perturbadoras de Berserk. Porque aqui é quase que não. Eu sei que ela fez merda e eu não tô justificando, pelo amor de Deus. Mas é como se escrevesse assim: o Kentaro quisesse passar pra você. Não há vilões, apenas vítimas atrás de vítima. Uma vítima se torna uma pessoa que vai criar outra vítima. E assim segue o ciclo. Cara, isso é horrível. Quem lembra do passado dessa garota? Quem lembra do quanto ela sofreu? Quem lembra de como ela quase morreu? Tem a história dela, depois eu vou até contar aqui no canal. É muito triste. E depois o que ela faz com as crianças. E na cabeça dela, ela acha que aquilo ali é normal. Porra, velho, aquilo ali me revirou o estômago. Depois de ser pai, quando eu fui ler aquilo ali, é de arrepiar, mano. E eu tô querendo reler Berserk pra apresentar pra minha esposa. E, cara, tem umas cenas aqui que, porra, dá vontade de pular, mano. E essa é uma delas. Rosine é a lembrança de que o mal em Berserk nunca nasce do nada. Ele é criado por dor, medo ou até mesmo um abandono. O número 2 é tipo de dor que molda um homem para sempre. Um nascimento que deveria ser milagre acabou virando uma maldição. Número 2, o nascimento de Guts. O grito que nunca parou, mano. Guts nasceu morto, entre cadáveres pendurados do corpo enforcado da própria mãe. E o primeiro som que ele ouviu foi a chuva batendo na lama. Desde o nascimento, o destino dele foi sobreviver ao impossível. Guts foi criado por mercenários, abusado, humilhado e traído antes de entender o que era amor. Cada cicatriz do corpo dele é uma página de um livro que ninguém teria coragem de ler. E o que ele finalmente encontrou foi uma família que depois, claro, o destino foi lá e arrancou dele. Guts não nasceu herói, nasceu vítima por completo. E talvez seja por isso que ele nunca deixou de lutar, porque para ele, meio que tá vivo já é um ato de sua vingança contra o próprio destino. Por que isso é tão pesado para mim? Eu tenho certeza que vocês aí, eu não tô falando só com pai e com mãe não, qualquer um, jovem, vocês já viram alguma notícia, conhece alguém que viram casos de crianças aparecendo em lixões, em matas e tudo mais. E eu tô falando de criança de 2 anos não, porque tem bastante. Eu tô falando de recém-nascido. E o Guts é quase que um espelho disso, mano. Uma pessoa vê aquilo, só que, obviamente, o do Guts, como se trata de uma ficção, acaba sendo pior o contexto. Porque nós temos a mãe dele pendurada numa árvore, que foi enforcada. E o sentimento de um homem, estou falando de um homem, não estou falando de um moleque, estou falando de um homem, é olhar para aquela mulher e pensar, mano, que merda aconteceu com ela? O que fizeram com essa mulher antes de tudo? E quando você olha para baixo, na poça, você tá vendo ali, na lama, uma criança recém-nascida, no meio da lama, no meio do sangue. Meu irmão, isso é muito cruel. Isso é o destino mostrando a crueldade dele. Por isso que tá aqui na segunda posição. Mas o número 1 pra mim é sinistro. Realmente, eu acho que de peso pessoal, ele é pior. Ele me fez mais mal do que o Eclipse. A infância de Guts. Traição, violência e ódio. Esse evento é o que mais me destrói. E talvez, não, esse provavelmente é o mais esquecido. Toda vez que alguém vai falar de Berserk, sempre fala da torre, falam do Eclipse. Alguns falam da Rosine, não vejo falando tanto, mas é sempre o Eclipse. O maior de todos é o Eclipse. E aí tem a parada do Barão também, que é muito sinistra lá, dos primeiros arcos. Existem muitos arcos que as pessoas falam, e eu não tô falando que tá errado, pelo amor de Deus. Só que esse aqui é uma coisa que as pessoas esquecem. Que essa aqui é a formação. Essa aqui é uma parada muito pessoal do nosso contexto que acontece no nosso mundo e na nossa sociedade. Eu tô falando sociedade brasileira ou geral, no mundo todo vai acontecer isso. Só que de uma forma diferente. É por isso que Kentaro Miura é tão gênio. Guts, ainda criança, é traído por quem devia protegê-lo, cara. O cara pega o moleque, cria, fala, você vai ser meu e eu vou te ensinar a lutar, a sobreviver. Mas não. Ele não quer apenas ensinar ele a sobreviver. Ele quer ensinar ele a ser um soldado para servir a ele. A infância do Guts é vendida. Você quer comer?
você vai ter que lutar nessa guerra aí e traz as moedas pra mim. Aí o que você ganhar é mais do que a metade é minha. E você viu o moleque querendo apenas um sorriso de volta, um abraço, um carinho. Esse moleque só teve porrada, só teve sofrimento. Aí a infância dele foi vendida por algumas moedas. E existe vários momentos muito pesados, mas também dois, é quando ele é vendido, ele é espancado e jogado pra morrer. Mas ele sobrevive. O olhar dele naquela cena não é de medo não, mano. É de negação. É a negação que ele não quer mais perder. É que o mundo destruiu ele. Quantas vezes você vê uma matéria na televisão de alguém perdendo um filho, perdendo um pai, perdendo... Você olha aquele olhar que você fala, mano, que olhar é esse? É esse olhar. É o momento que um menino desaparece e nasce o guerreiro. E isso não é foda. Tem gente que fala, aura. Isso é aura. Beleza, tudo bem. Você pode ter esse pensamento, mas eu tenho certeza que você no mínimo tem menos de 25 anos. No mínimo. Porque quando você crescer, o seu pensamento sobre isso vai mudar e muito. Porque isso não é aura, isso é absurdamente triste, mano. Eu tenho certeza que até mesmo uma pessoa que está vendo esse vídeo, com certeza, pode ter perdido a infância por N motivos. Que ela nem precisa contar aqui, nem compartilhar, tá? Então, como pai, essa parte me atinge muito, cara. De um jeito que nenhuma batalha de Berserk conseguiu. Porque teve momentos de Berserk que me deixou muito mal. Inclusive, eu falo toda hora, o Eclipse é um deles. Mas tudo que é referente à criança me magoou mais. Da Rosine, o nascimento do filho ali da Casca também é uma parada muito triste. O nascimento do próprio Guts. E, pra mim, o pior arco de Berserk, cara, como eu falei, é pessoal. É esse, é a infância dele. Pior até mesmo do que o Eclipse, cara. O Eclipse, ele é mais cruel no sentido técnico. Porque, mano, ele faz você gostar de pessoas e depois ele vai tirar todo mundo de você. É muito triste ver o Eclipse. É muito horrível. É um bagulho que pode ser jovem, pré-adolescente, adolescente, adulto, idoso. Vai sentir uma angústia horrível. Mas o pai, o cara que é pai, não é regra, tá? Mas ele tem a tendência de tudo que ser relacionado a filho mexer com ele. Ali no mangá, o Kentaro mostra que há de mais cruel. Um mundo que faz uma criança virar um monstro só para continuar viva. Esse é o verdadeiro nascimento do espadachim negro, até mesmo antes do eclipse, onde a inocência morre e a fúria vira sobrevivência. Rapaziada, esses eventos mostram que Berserk nunca foi sobre monstros com asas. Por isso que eu quis trazer esse tema para vocês. Ele é muito sobre o interno, as coisas ruins internas que a humanidade cria. E com certeza tem uma da lista aqui, às vezes nem tá nessa lista, uma parada para você que foi mais pesada. Às vezes até algo que parece pequeno. Uma situação que você olhou e deu um aperto no seu peito. Porque a vida ela é moldada de forma totalmente individual. O pensamento lógico de cada um, por mais que seja lógico, ele é subjetivo. E a emoção, como consequência, também é subjetiva. Então entenda que às vezes algo que te magoa tanto vendo uma obra, por mais que não magoa outro, não diminua o peso. Aquilo ali está conversando com você de alguma forma. A arte serve para isso. E Kentaro Miura é um mestre disso. Mas me diz aí, existe algum outro momento pra você, pessoal? Eu tô conversando com você que tá vendo o vídeo agora, que foi mais pesado do que o Eclipse? Se sim, comenta. Se não, pô, um que foi páreo, que foi parecido, comenta aqui. Bora trocar essa ideia. Não esquece, toda segunda, quarta e sexta, 6 horas, tem vídeo novo aqui no TNS. Tamo junto, tropa. É nóis, valeu e fui.